agora, técnico do Flamengo, falando por aqui. O Flamengo venceu 2-0 Madureira. Obviamente o golo vai aparecer. Pusemos neste mesmo jogo um ritmo muito alto, com bola, obrigando a equipa do Madureira a fazer deslocamentos muito rápidos e obrigando-os a cansar. Foi o que aconteceu nos últimos 15 minutos, que a equipa do Madureira já tinha alguma dificuldade em se posicionar, em se organizar defensivamente. Nessa altura achámos que naqueles últimos 15, 20 minutos que era preciso outras características de jogadores para empurrar cada vez mais a equipa do Madureira para trás, e íamos à procura do golo, do primeiro e do segundo golo, e foi isso que fizemos. Parabéns aos jogadores do Flamengo, parabéns ao público. Um jogo com todo o respeito. Era beleza? Pelo Madureira, com o Maracanã completamente com 60 e tal mil pessoas. Isto não é normal, não é dificilmente alguma equipa do mundo consegue fazer aquilo que o Flamengo faz em termos da sua torcida, da sua paixão. Quanto à pergunta, começando pela Supercopa, claro que a gente estamos a preparar. Isto foi mais um jogo que nos dá a capacidade para nos preparar para dia 16, não é? Isto, ao contrário, dá com... Se eu estivesse em Portugal dizia uma palavra, mas não digo. Ao contrário de alguns comentadores que fizeram crer que a gente não respeitava esta competição, que está. O que é respeitar esta competição? É por o quê? Os melhores a jogar. Foi o que a gente fez. Estamos a pôr os melhores a jogar. Isto não é respeitar a competição. Então o que é respeitar a competição? Não é? Bom, mas como felizmente não há muita coisa ainda para ser negativo para o Flamengo, buscam qualquer coisa sem sentido de crítica. Nós gostamos da crítica, estamos habituados a ela, mas tem que ter alguma razão de ser. E, portanto, o respeito que esta competição nos tem dado, nós pomos aquilo que nós achamos que são os melhores que jogo a jogo, pensando sempre no jogo na nossa primeira decisão. A nossa primeira decisão, exatamente, é a nossa primeira decisão, porque temos uma semifinal. E, como eu disse, a equipa voltou a dar uma resposta muito positiva, tecnicamente, taticamente, ofensivamente e defensivamente, muito bem. A primeira pergunta já me esqueci. Qual foi a primeira? As dificuldades que a gente encontrou no jogo. Foi exatamente uma equipa bem organizada defensivamente. 93 minutos deu um chute no golo, não é? Na primeira parte. 90 e poucos minutos a jogar dentro sempre do meio campo do adversário, com uma pressão constante, com muito num 4-5-1, praticamente a equipa do Madureira a bloquear-nos os nossos espaços, mas mais tarde ou mais cedo as equipas que jogam assim connosco levam um golo. E os jogadores já sabem, e portanto estávamos confiantes que mais tarde ou mais cedo a equipe ia fazer golo. Normalmente não falhamos tantas oportunidades de golo como foi o caso na primeira parte, na cara do goleiro. Só o Gabigol teve 3. E portanto, mais uma vez, parabéns aos jogadores do Flamengo. Jorge, aqui atrás, do seu lado direito, aqui do lado do Marcelo, aqui, por favor. Qual o grau de emotividade, de emoção que teve hoje para o elenco do Flamengo, tudo que aconteceu, né, com, enfim, a lembrança dos meninos que faleceram no ano passado, que grau de emotividade teve para o elenco, para todo mundo dentro do Flamengo esse jogo de hoje? Sabem, eu não estava cá quando essa tragédia aconteceu, não é? Mas tudo o que a gente possa fazer, nunca vamos tirar a dor a quem perdeu os seus filhos. Mas a tragédia triste para o Flamengo, mas
sempre com a responsabilidade de minimizar a dor de quem perdeu o seu filho, ou os seus filhos, neste caso foi o seu filho, foram 10. Tentámos celebrar, e quando dizemos celebrar, não direi celebrar, tentámos homenagear, isto não é celebrar, isto é homenagear o dia, não é? Passado um ano que isto aconteceu, não só a equipa, todos os torcedores do Flamengo, toda a família, toda a nação do Flamengo tem consciência disso, e aquilo que nós podemos fazer é o que fizemos hoje, é recordando-os sempre, é sentindo a dor deles. Não direi jogar para eles, porque eles são uma parte do coração do Flamengo, mas jogar para todos os flamenguistas, para que esta dor seja, como eu disse, menor. Mister, boa noite. Queria falar com o senhor sobre esse início do Pedro e do Gabriel, ambos muito bem, se surpreende, chama atenção, até jogando juntos. O Gabriel e do Pedro, muito bem nesse início, 2 jogos, 2 gols cada um. O Gabigol. Isso. E uma outra questão que eu queria perguntar para o senhor, que hoje teve um episódio que algumas famílias queriam visitar o CT para acender uma vela pelas vítimas, e 2 delas foram proibidas. Um dos argumentos é de que o time estava concentrado, enfim, sendo bem objetivo, a presença de pessoas no CT atrapalha o trabalho do senhor, a concentração e tudo isso? Bom, enquanto ao jogo, não é? Pedro e o Gabigol são jogadores que nós, o Pedro é um jogador que se completa quando eu entendo que temos que modificar a nossa dupla de pontas de lança, e nos momentos certos do jogo, como o Michael, achamos que são jogadores que têm umas características para certos momentos de jogo e para cada característica das equipas. Temos trabalhado em cima disso, eles têm correspondido muito bem nestes 2 jogos. Isso é importante, a equipa sentir quando mexe, ela não só mantém o ritmo, como também aumenta mais possibilidades de golo, e o Pedro acabou de fazer hoje mais um golo. Estava no sítio certo, no ressalto de bola e no rebote. Como é que vocês dizem? Ressalto de bola, como é que vocês dizem? Rebote, é isso. Estava no sítio certo e acabou de fazer o golo. Quanto à sua segunda pergunta, isso é uma pergunta que eu não posso responder, porque isso, penso eu, passa por questões jurídicas, e por tudo que eu já acabei de falar, o sentimento que não paga nada, paga o que aconteceu às famílias, podendo ir ou não podendo ir, sabendo eu que digo, volto a dizer, juridicamente não sei o que é que se está a passar. Mas também queria dizer a toda a comunicação, não façam disto uma arma política. Respeitem os meninos que faleceram e as famílias deles. É o que o Flamengo fez hoje, o que os adeptos fizeram hoje, mas não façam disto uma arma política. Isto já tem muita dor nos pais das famílias. De falar neste momento para a comunicação social, quer alguém fazer disto uma questão política. Boa noite, mister. Aqui em cima à sua direita. Aqui à direita. Marcelo Marinho, equipe Egito Esportivo. Agora você vai entrar numa fase que você vai ter jogos quarta, domingo. Entra Supercopa, Recopa. Você não costumou usar um time alternativo em 2019, mas dá para cogitar, já que é início de temporada, jogar semifinal e final da Taça Guanabara com uma equipe alternativa? Obrigado. Isto não tem muito a ver com a quantidade do elenco, tem a ver com a forma como nós pensamos.
Claro, quando tu tens uma quantidade que podes, como vocês dizem, fazer um rodízio de jogadores, mas esse rodízio comigo nunca é extensivo, será sempre um rodízio pouco na minha rotatividade de equipa. E os próximos 2 jogos vamos ver como é que vamos fazer. A resposta dos jogadores vai ser segunda-feira e terça-feira. Se eles me derem feedbacks que posso lançar os mesmos, vão os mesmos para o jogo. E depois tem jogo quarto, tem quinta, sexta para descansar, sábado e domingo, outro jogo. É assim que a gente pensa. Aqui é direito Jorge Jesus, boa noite, William Godoy. Me parece que o Léo, estreante, ele está um pouco mais apto às suas ideias de jogo, até pela movimentação corporal. Ele gesticulou bastante com o Gustavo Henrique. Em alguns momentos ele que saía até jogando, dava um passe à frente para o René, não dava um passe em cima do René, que são, né, ideias que você prega. Realmente, se nós compararmos esses 2 jogadores, esses novos contratados, o Léo Pereira, ele se larga na frente em comparação ao Gustavo Henrique? São jogadores com características diferentes. O Léo Pereira é um jogador mais leve, mais levezinho, como eu costumo dizer, tenta defender como na saída de bola. O Gustavo é um jogador mais poderoso no 1 contra 1, no jogo aéreo, apesar de ter uma boa saída de bola, mas não. Enquanto o Léo Pereira já estava mais habituado a fazer este movimento, o Gustavo não. O Gustavo, o jogo do Santos, dos zagueiros, é um pouco jogar para trás e para o lado. O Léo não era, não é? E portanto o Léo tem-se adaptado um pouco melhor já a esta ideia de jogo. E hoje, quem esteve aqui a ver o jogo do Léo, primeira foi a estreia dele e diz assim: não, o jogo que ele fez parece que está aqui há 1 ano ou mais de 1 ano, não é? Já conhece as ideias completamente da equipa. Estou de acordo com aquilo que você observou e pôs-me a questão. Jorge, Raiza Simplício aqui, da Goal.com. Eu queria perguntar para você a respeito de alguns reforços, como o Pedro Rocha, o Thiago Maia. A torcida está na expectativa de ver eles estreando também. Mas nesses 2 jogos você optou por colocar o Michael, o Pedro. Qual que é a tua previsão para a estreia desses jogadores, tendo em vista que quarta-feira você tem uma semifinal pela frente, já no final de semana uma final, e se essa tua mudança de Pedro e Michael é o que você tem para fazer mais frequentemente na equipe, por isso que você tem colocado eles para se adaptarem o mais rápido possível? Não, estes 2 jogos ditou que, face às características de ambos os jogadores e daquilo que estava a acontecer no jogo, precisávamos de jogadores mais com as características do Pedro, apesar do Pedro Rocha no primeiro jogo não estar convocado, estava doente, só hoje é que estava. Estava eu a dizer, precisava mais das características do Pedro e do Michael. Curiosamente, foi as mesmas substituições que eu fiz no jogo contra o Rezende, porque as características do jogo também ditava para que a minha decisão fosse mais nestes 2 jogadores, mas não. Cada jogo tem uma história, cada jogo dá-te ao treinador que está a observar o jogo e te diz o que é que se está a passar. Aqueles que veem, não, já uns não veem nada. O que é que se está a passar no jogo, o que é que tem que fazer. Foi isso que nós fizemos. Vai. Boa noite, Mr. Thiago, TV Band. Sabendo que o Fluminense pode ser o rival nas semifinais, é um clássico, você podendo escolher, gostaria de jogar com o Fluminense já na semifinal ou numa final, visto que o calendário é cheio agora, inclusive tem uma final já no final de semana? É o que aconteceu no jogo do Fluminense, não é? Nós não escolhemos adversários. Se for o Fluminense ou o Fluminense, se for se for a outra equipa que nos calhar, será outra equipa. Para nós isso é indiferente, com todo o respeito que nós temos pelos adversários. Nós não nos importamos com o que o adversário for.
às vezes aqueles que teoricamente parecem mais fáceis são os mais difíceis. Portanto, o respeito pelo adversário é muito, muito importante e é isso que os jogadores do Flamengo vão fazer sempre, sempre que eu seja o treinador deles. E é isso que fizemos no ano passado e vamos continuar a fazer. Mister, Marcelino Santana da Rádio Ativa, é um prazer falar com você, parabenizando pela vitória de 2-0 diante do Madureira, um time que ficou na retranca, deu só um chute, o Flamengo foi superior, fez 2 gols, se classificou para a semifinal da Taça Guanabara, que já é quarta-feira, já que vocês terão aí o jogo pela Supercopa contra o Atlético Paranaense. O que esperar do Fluminense, o que esperar da equipe do Fluminense e principalmente da equipe do Flamengo, a dedicação que está tendo, a garra desses jogadores. E é claro, falar bem do Pedro, que quando entra sempre faz o gol dele. É isso, a resposta mais real e concreta que eu posso dar à sua pergunta é que nós, independentemente da responsabilidade da competição em si, ou seja, agora vai ser uma semifinal, nós temos como metodologia nestes jogos de preparar a equipa. É uma semifinal, ok, uma semifinal. Nós estamos a preparar a equipa jogo a jogo e temos que fazer a preparação da equipa com jogos do estadual e mais uma vez refiro e saliento que o facto de nós estarmos a fazer uma pré-época com jogos do estadual, que são jogos com muita responsabilidade, demonstra o respeito que o Flamengo tem por esta competição. E quarta-feira a gente vai analisar o que é que fizemos, o que é que fizemos e o que vamos fazer, portanto, segunda, terça e depois quarta-feira ao jogo, e vamos tomar as melhores opções para que quando chegássemos a dia 16, que esse é o objetivo número 1, a equipa esteja cada vez melhor. Hoje acho que esteve melhor contra o Rezende, deu um passo à frente, contra não sei contra quem é a semifinal, mas o próximo adversário na semifinal também temos que estar melhor, e na final, dia 16, a equipa tem que estar melhor porque ela trabalha para isso. Mister, aqui, canal Gustavo Henrique dando choque. Qual a avaliação que você faz da pré-temporada do Flamengo até aqui? E qual o critério para a escalação? Você pergunta ao jogador se ele está bem para atuar, se está desgastado, ou ele te avisa? Como é que você faz isso aí? Assim, cada treinador tem a sua forma de trabalhar. Não sei como é que os outros fazem. Eu aos meus jogadores não pergunto nada se eles estão bons para jogar ou não estão bons para jogar. Eu é que decido se jogam ou se não jogam, se ficam em casa a dormir. Os meus jogadores, aquilo que eu pergunto a eles é se eles percebem exatamente as mensagens que eu lhes passo. Com o decorrer dos jogos, de um jogo, durante o jogo, perguntar ao atleta se sente-se mais cansado ou menos cansado, apesar de eu não precisar de perguntar, mas porque vejo, posso o fazer. Agora, eu não vou fazer escalação, como vocês dizem, escalação de equipa, perguntando aos jogadores se estão cansados ou não estão cansados. Isso comigo não existe. Obrigado, Mister. Boa noite.